Por exemplo, aqui planta baixa simples, sistema internacional. Aqui a base do projeto sempre é com a câmera 1. Uma forma bastante simples de a gente criar o projeto é carregar o fundo, ou carregar uma planta baixa de fundo. Se a gente conhecer alguma dimensão dele, a gente pode utilizar a ferramenta de régua para dimensionar todo o desenho de fundo, todo o desenho de base. Por exemplo, eu sei que essa distância aqui, ó, dessa parede lateral, ela tem 1,40 m, como está na referência do nosso desenho. Então a gente seleciona essa distância, faz a seleção da dimensão e ajusta para a dimensão real, que ela equivale a 1,40 m. Ela vai ajustar a planta baixa de acordo com o desenho. Ok, então já está na nossa escala. Então de meio metro por meio metro a gente pode pegar uma linha ainda para fazer essa conferência. A gente consegue visualizar a dimensão, o comprimento dessa parede. Ok, então essa planta que a gente colocou no fundo, ela pode ser um arquivo de imagem, uma planta baixa em arquivo, pode ser uma imagem do Google Earth, por exemplo, que a gente pode, com a parte externa da construção, pode ser um croquis, um desenho à mão, né, que a gente escaneou, tirou a foto, e usa esse croquis como referência. Enfim, pode ser qualquer tipo de imagem, né, nos formatos suportados ali de JPEG ou GIF, né, qualquer arquivo de imagem que contenha, né, uma referência para o nosso desenho. Bom, uma vez com o desenho de fundo, eu não preciso necessariamente usar esse desenho como fundo, eu posso usar ele como uma base para nós desenharmos a planta baixa e posteriormente deletar esse fundo. Então, posso deletar o fundo a qualquer momento, né? Mas a gente pode fazer o processo de desenhar sobre esse fundo, né? Então, usando as ferramentas básicas aqui de desenho do VideoCAD Starter. Por exemplo, aqui então, começando das paredes externas. Então, a gente pode criar as paredes. Reparem que aqui, essa ferramenta de parede, ela tem uma largura desproporcional aqui em relação ao desenho. Então está ali com 50 centímetros de largura a parede. A gente pode vir aqui e colocar uma dimensão mais próxima do real, que é, por exemplo, 20 centímetros, para não ficar tão desproporcional em relação ao desenho. A gente posicionou as paredes, depois a gente tem essa ferramenta aqui, a gente deixando aqui
o mouse sobre ela, né? Ela nos dá a dica, é a ferramenta de abertura na parede. Então essa ferramenta aqui eu já posso, por exemplo, no meu fundo aqui, ocultar o fundo, né? Então já temos as paredes básicas aqui da construção. Então a gente pode posteriormente aqui ajustar, fazer pequenos ajustes aqui nessa, melhorar um pouquinho esse desenho, né? Ficar um pouquinho mais próximo de um desenho, ajustando os detalhes. Ok? Bom, aqui estamos com a nossa base da planta desenhada. A gente tem alguns ajustes que a gente pode fazer ainda. Uma ferramenta bem legal que a gente pode utilizar, simples e bem interessante, é usar uma câmera como base de desenho, certo? Então a gente posiciona essa câmera mais alta, então tá, por padrão toda a câmera vem a 3 metros de altura, tá? Então a gente pode posicionar essa câmera, posicionar uma nova câmera aqui, diferente, certo? Então vou inserir a câmera 2 aqui, bem no meio do desenho, ajustar a altura dela para uma altura bem maior ali, botar 10 metros de altura e fazer uma cobertura. Então, com isso, eu consigo colocar uma câmera para ver de cima. Não é uma câmera, não necessariamente vai ser a câmera do CFTV, mas uma câmera que mostra o meu desenho. Isso aqui depois para exportar esse desenho nesse formato 3D aqui é bem legal para a gente inserir no nosso projeto como uma referência 3D do nosso desenho, da nossa planta baixa. Então é uma forma bem simples, a gente posiciona uma câmera alta, né, e vira ela para baixo. A gente pode também fazer isso angulado, né, também dá um efeito bem legal depois para apresentar. Apresentar esse desenho. Ó, então dá um efeito muito legal. Claro, aqui faltou inserir os outros objetos de desenho, né? Por exemplo, deixa eu ocultar essa câmera aqui, vou tirar os elementos de visualização dela, não nos atrapalha no desenho. Deixa eu voltar aqui o fundo. Então está aqui nosso fundo. A gente pode agora inserir as aberturas na parede, as portas. Aqui as paredes, vamos verificar a altura dessas paredes. As paredes estão com 2 metros de altura. Então bom, isso não é legal para essa parede. Qual linha que ela está usando? Linha 1. Eu poderia, nas opções aqui do VideoCAD, ajustar uma determinada linha. Vamos pegar, por exemplo, aqui a linha 20. A linha 20, eu defino que essa linha 20 tem desenho, já defini as linhas, já nomeá-las, inclusive, ó, vou botar aqui, ó, pé direito. A linha 20 vai ser o pé direito, e eu já deixo salvo isso. Escolho a cor que ela vai ser apresentada na tela, a cor que ela vai ser apresentada no 3D, né, e largura dessa linha. E assim eu tenho várias linhas ali, mais de 1000 linhas, né, que eu posso pré-configurar e utilizar para o nosso desenho.
Uma vez desenhado, mas eu posso usar isso antes, que é o mais fácil, né? Já fazer esse desenho prévio. Ou posso já editar ele desenhado. Então essas linhas aqui, por exemplo, estão já desenhadas, então eu vou ajustar a altura delas para 3 metros. Claro, se é uma planta grande, é importante eu fazer esses ajustes já antes de começar o desenho. Se é uma planta pequena, tanto faz antes ou depois, tá? Porque vão ser pequenos ajustes. E a gente sempre pode usar a nossa câmera, né, como referência. Porque a gente pode ir vendo ali o que falta no nosso desenho, visualmente analisar, né, esse desenho para ver qual parede, qual dimensão que falta, né, que é muito mais simples, né, da gente visualizar isso já tendo a resposta ali do desenho. Então aqui já temos uma melhor visão das portas, né, já temos uma melhor visão da planta baixa em si. Podemos continuar inserindo aí as janelas, por exemplo, né? A janela também aqui nessa janela. Defino a altura inicial, 1,10 m, por exemplo, a 1,80 m.